Oi, aqui é a Clarice, eu sou professora da Unifesp, estou fazendo uma consultoria para a COED, do PNUD, para colaborar com a elaboração dos formulários de avaliação nas comunidades terapêuticas. Então a gente pensou em fazer esse vídeo para ajudar vocês no preenchimento, no entendimento da proposta e para fazer com que seja mais fácil, para fazer essa tarefa. Então vamos começar. Antes de tudo, por que é importante que sejam preenchidos esses formulários, que vocês ponham isso em prática? Então, antes de tudo, é importante que a gente conheça bem detalhadamente o perfil dos beneficiários, o perfil dos acolhidos. Por quê? Porque vai ser só entendendo quem são essas pessoas que a gente consegue elaborar melhor, planejar melhor as intervenções, as estruturas que são necessárias para acolher essa população. Então, conhecendo o perfil deles também vai permitir que a gente aperfeiçoe os serviços e que se possa estimar também a demanda, né, o fluxo da demanda e planejar assim os serviços em termos de quantidade e de leitos disponíveis. Essas informações elas vão ajudar em todo o processo de gestão, desde de planejamento dos recursos que são alocados para esses equipamentos, mas também para gerenciar o serviço como um todo, para aperfeiçoar o gerenciamento e, assim, de forma geral, verificar a efetividade das políticas do programa Recomeço. Então, é extremamente importante que se obtenha a maior quantidade possível de informações, tanto dos beneficiários quanto dos serviços como um todo. Como que a gente elaborou, então, essa coleta de informação? Se pensou em fazer 4 formulários, esses formulários vão ser basicamente informações que vão ser tiradas antes, ou seja, na entrada do acolhido na instituição, no andamento, né, no processo de acolhimento, e daí vão ser avaliações regulares, e avaliações depois, que é o quando ele sai da instituição. Então, essa coleta do antes e o depois é vital. Por quê? Porque vai ser só sabendo o estado do acolhido quando ele entra, comparando com o estado dele quando ele sai, que a gente vai poder falar que houve melhora, que houve um impacto do processo de acolhimento durante o tempo que ele ficou na instituição. Então, é extremamente importante que, inclusive, as mesmas medidas sejam feitas na entrada e na saída, para a gente poder dizer que o que foi feito lá dentro teve algum impacto. Outra coisa importante é entender também as características dele pré-existentes, para poder entender que tinham coisas que, por mais que o acolhimento tivesse sido ideal, alguns traços de personalidade, motivação, algumas características podem afetar o impacto desse acolhimento. Então, a gente tem que ter conhecimento dessas características para poder levar isso em conta quando for avaliar o impacto do acolhimento. Então, qual foi a estrutura para fazer essa coleta de informação? Se pensou em 4 formulários. O primeiro deles é o cadastro. Ele, na verdade, não é uma avaliação, ele é só uma coleta de informações básicas que ele pode, inclusive, substituir o sistema de cadastro que vocês possam já ter dentro da instituição, né, que nada mais é do que a coleta de informações básicas, documentais, e informações de contatos da rede de suporte social do acolhido. A gente vai falar mais de cada formulário especificamente nos próximos vídeos. Aqui eu só estou dando um apanhado geral da ideia, ok? Então, esse primeiro, ele tem que ser feito em até 24 horas da entrada do acolhido na instituição, é na entrada mesmo. A avaliação de entrada, essa sim, ela tem que ser feita por um profissional, de preferência o psicólogo da instituição, treinado. É uma entrevista, é uma avaliação de fato, então tem que ter muito cuidado com o local, tem que ser um local com privacidade, tem que ser uma entrevista face a face, certo? E vai ser nesse momento que a gente vai de fato detectar o perfil do acolhido. É muito importante que haja um treinamento e que quem for fazer essa entrevista entenda os instrumentos que vão ser usados lá dentro. É muito importante que essa primeira avaliação seja feita em até uma semana da entrada do acolhido na instituição. Por que uma semana? Porque quanto mais tempo se deixa para frente essa avaliação, menor é a chance de a gente detectar a melhora. Por quê? Porque é justamente nesse começo que ele vai dar um salto de melhora, né? Se a gente deixar para fazer lá na segunda semana, no 15º dia, a grande diferença do período de abstinência já vai ter acontecido,
né? E a gente não vai poder, então, entender e detectar que essa melhora ela aconteceu dentro do processo, porque ela já vai ter acontecido quando se fez a primeira avaliação. Então, é bem importante que ela seja feita até a primeira semana. Inclusive, dependendo da estrutura, da organização da instituição, essa avaliação de entrada pode ser feita junto com o cadastro, no primeiro momento que o acolhido chega na instituição. Isso fica a critério da instituição, então pode ser feito o cadastro logo na entrada, e no dia seguinte ou nos próximos dias ser feita a entrevista com o psicólogo treinado, ou isso pode ser feito tudo de uma vez só pelo próprio psicólogo, ele preenche as informações de cadastro e já abre o formulário de entrada e inicia a entrevista de entrada, fica a critério. O importante é que isso tudo seja feito imediatamente, o cadastro seja feito imediato e a avaliação de entrada em até uma semana, ok? O andamento, então, o andamento ele vai ser coletado num formulário mensal, que a gente chamou de avaliação de andamento, ele vai ser feito a cada 30 dias do sujeito dentro da comunidade. Então, a gente sugere que não precisa ser feito com o próprio acolhido, na verdade, esse formulário, ele é nada mais do que um checklist de o que está sendo feito com ele naquele período, certo? Pode ser feito por qualquer profissional, não precisa ser o psicólogo, o profissional que estiver fazendo o formulário de andamento, ele vai precisar ter os documentos de controle da instituição, de preferência as listas de chamada, os prontuários, para fazer, caso por caso, um update de quais são as atividades que esse sujeito está fazendo, quais foram os encaminhamentos que ele precisou, os momentos que ele saiu da instituição e para quê, e principalmente uma atualização sobre a busca dos contatos familiares do acolhido. Esse é o formulário de andamento e ele é feito a cada 30 dias de permanência do acolhido na instituição. E por último, o formulário de desligamento. Esse formulário é o de saída, ele de novo, agora sim, de novo, é uma avaliação, certo? Ele é uma entrevista, de novo, no mesmo modelo da avaliação de entrada. Ela é feita com ou sem o acolhido. Isso é muito importante, porque uma pergunta que chega é assim: ah, mas a pessoa evadiu, a gente não sabia que ele ia sair, como é que a gente ia fazer essa entrevista? Ok, se foi uma saída terapêutica, se foi uma alta planejada, você vai sim fazer a entrevista. Se o acolhido saiu por pedido, com pressa ou evasão, esse formulário ele está planejado para que haja uma sessão onde o acolhido não está presente. Então, lá no comecinho, a gente vai falar disso quando falar especificamente do formulário de desligamento, vai ter uma pergunta: o acolhido está presente? Se marcar que não, automaticamente o formulário vai pular todas as entrevistas que seriam feitas diretamente com o acolhido e vai passar para uma sessão onde o próprio profissional vai passar as informações da percepção que ele teve daquele acolhido na instituição. Ou seja, é muito importante que essa informação seja passada. Vai ser aí que a gente vai saber o tipo de alta, vai ser aí que a gente vai saber a percepção do profissional sobre a participação do sujeito lá dentro, das condições de rede de suporte social. Então, mesmo que o acolhido não esteja presente, é super importante que a avaliação de desligamento seja feita. No caso de evasão e no caso de saída antes de 30 dias, esse vai ser o momento onde o profissional vai pegar o formulário 3 de andamento e o de desligamento e preencher, certo? Então, assim, ele vai preencher o formulário de andamento segundo as atividades e as coisas que foram feitas com o acolhido até aquele momento de saída. Então, ele preenche os dois juntos, certo? Isso no caso de evasão antes de 30 dias. De uma forma ou de outra, ele vai passar por todas essas fases de avaliação, certo? E é importante que a gente tenha a informação de todos esses estágios, mesmo para os acolhidos e principalmente para os acolhidos que evadiram. Isso é super importante. Ok? Então, os próximos vídeos, eles vão ser específicos de cada formulário e vocês podem, depois de assistir os vídeos, se continuarem tendo dúvidas, vocês podem mandar dúvidas para esse novo e-mail que a gente formulou, que é o treinamentocoed@gmail.com, com as dúvidas sobre esse processo. A seguir, então, a gente vai fazer os demais vídeos e vai ser um para cada formulário para especificamente explicar
as questões que estão sendo feitas lá dentro, tá bom? Obrigada e espero que tenha sido esclarecedor.